Olá, meus irmãos, uma boa tarde, uma boa sexta-feira para todos nós. Mais uma vez aqui estamos eu e Júlia, né, dando continuidade ao nosso livro Memórias de um Suicida. Não é, Julinha? Isso mesmo. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar hoje um novo capítulo. Com ele também vamos iniciar um novo livro chamado Aos Médios com Carinho. Esse livro ele foi recebido várias mensagens de diversos espíritos, por diversos médiuns, lá no Lar de Teresa. Lar de Teresa é uma instituição espírita que fica em Copacabana. Então, aqui nesse livro, tem várias mensagens da Dona Ivone. Então, hoje eu escolhi um pedacinho de uma mensagem dela, para que a gente possa harmonizar os nossos pensamentos, para que a gente possa começar o estudo da tarde de hoje. E ele nos diz assim: um pensamento de amor, uma prece sincera, uma irradiação para os sofredores são pequenas doações que o dom mediúnico, bem conduzido, converte em talentos de luz. Transformem a mediunidade responsável na porta de acesso à paz e à compreensão que devem prevalecer nas leiras do Cristo. Um dia, chegando ao plano espiritual, hão de ouvir as palavras do Senhor: servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, constituir-te-ei no muito. Entra no gozo de teu Senhor. Essa é uma mensagem da Dona Ivone. Então, agora, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, nessa figura amorosa do Mestre Jesus, para que ele possa nos amparar nesse projeto, nesse estudo da tarde de hoje. E vamos dizer assim: que a tua proteção, Mestre Jesus, e o amparo de Dona Ivone e todos esses espíritos que ajudam, que possa também nos inspirar para um bom trabalho a ser realizado. Em teu nome, Jesus, em nome de Dona Ivone, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai. Damos por iniciado o nosso estudo, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Então, no nosso estudo passado, nós terminamos, né, aquele capítulo, né, deixando aqui um gostinho de quero mais, né? Quando o Camilo, né, a gente vai lembrar que o Camilo está lá junto com Epaminondas, junto com aqueles outros mestres, numa assembleia onde tem todos aqueles espíritos que estão na cidade universitária para fazer aquele trabalho de busca do passado. Eles estão dando aquele mergulho para que eles possam entender o porquê de certas situações que, por exemplo, o Camilo, por conta da cegueira, né? Então, no capítulo anterior, fechou assim: que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas de uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante. Convém que te interes do que fiz por aquele tempo, leitor. E esse tempo é o século XVII, que agora a gente vai iniciar com as explicações aí da Selma. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse mergulho de histórias passadas de Camilo, as existências passadas de Camilo, né, com relação, né, a essa descoberta de si próprio, né? E o capítulo é o capítulo 20, que é a parte terceira do livro, não é? Que é a cidade universitária, e o título é A Causa de Minha Cegueira no Século XIX, né? Que foi quando ele, Camilo, ficou cego. Então, aqui nós vamos realmente entender, né, a lei de causa e efeito, muito clara nessas questões aqui.
Então, começa assim. No século XVII, renasceu ele nos arredores de Toledo, né, uma antiga capital lá de visigodos, que eles chamam aqui, que eu não sei o que é. Aí ele diz assim que ele foi levado a esse renascimento, um renascimento terrestre em busca, olha só, em busca de possibilidades para urgente aprendizado que libertasse o espírito dele imerso em confusões. Foi dado a ele esse renascimento neste local, já com todo esse... como eles estão ali, né? Aquele período de aprendizado, tudo esquematizado para que ele cumprisse os débitos dele. Então, essa existência dele foi planejada para a sua regeneração de existências pretéritas que ele sempre atuou no mal, não é? Então, ele fala aqui, o qual deveria aliviar os débitos da consciência perante a incorruptível lei, que é a lei universal, né, de Deus. Pois impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, que até aí ele não tinha essa resignação, de humildade passiva e regeneradora também, de conformidade ante um perjúrio de amor, até então em débito nos assentamentos do passado, e de devotamento ao instituto da família. Devemos marcar bem isso. Ele foi colocado ali para ressarcir todos esses débitos. Ele teria essa oportunidade, no momento, nessa existência do século XVII, para trabalhar todos esses débitos aqui, bem especificamente, vamos dizer assim. Claro que tem consequência de outras. Diga, Júlia. Vale lembrar, né, que nós falamos no capítulo anterior que várias reencarnações ele teve que ele nem sabia quando estava encarnado e quando estava desencarnado. Exatamente. Então, para ele era tudo igual. Ele tinha tanta ligação com o mal que ele só vivia realmente, né, naquela situação de só trabalhar para o mal. Então, quer dizer, ele estava assim tão enceguecido, né? Vamos dizer assim, né? Tão cego de ódio, de orgulho, totalmente ferido, que ele desencarnava, reencarnava naquele círculo vicioso do mal. Tanto que ele fala em várias situações aqui que ele tinha um caráter mau. Por isso que de tantas existências, assim, nessa situação, foi feito um trabalho com ele de regeneração para que ele pudesse ressarcir todos esses séculos de existências ligados ao mal, né? Não é isso? Então, vamos lá. Ele faz a narrativa que ele pertencia a uma antiga família de nobres arruinados. Eles eram nobres, mas estavam arruinados, né? Porque eles foram, como o pai, né, o provedor, né, eles foram perseguidos por adversidades insuperáveis, como rivalidades políticas e religiosas e desavenças com a coroa. Porque o pai dele, né, o arrimo de família, ele era a favor da reforma, né, protestante da época, né, de Lutero e tudo mais. Então, isso aí, como eles não... O pai, no caso, e toda a família, consequentemente, acabava tendo que pertencer à mesma reforma, eles ficaram mal vistos diante da sociedade, da coroa, dos políticos e tudo. Então, isso fez com que eles caíssem em ruína. E aí, Camilo narra aqui que a primeira juventude dele ainda era analfabeto, né? E ele trabalhava no campo. Ele apacentava ovelhas, arava a terra, fazia múltiplos afazeres lá, sempre sob o olhar severo de seu pai, que era um fidalgo rude, provinciano, muito orgulhoso e religioso, mas inspirado nas ideias da reforma.
foi o que fez ele cair em desgraça no conceito dos soberanos, né? Então, quer dizer, aí ele fica como um infiel, né, da fé católica, né? Então, e nessa época também eles ficavam sob vigilância quando quando tinha essa suspeita, qualquer pessoa que era suspeita a favor da reforma do protestantismo, eles ficavam sob o olhar, né, da igreja, que era dominante na época, né, para observar se eles estavam indo contra a fé cristã, né, que era diferente, então era contra, que era a época da Inquisição, não é, Júlia? Então, tinha essa questão aqui. Então, o pai dele era muito rigoroso no trato com a família e com os servos, né? Ele era como um comandante feudal. Era muito rígido, né? Com relação às responsabilidades agrárias, mas o jovem, nessa época, a gente não sabe o nome, mas o jovem, nessa época, que não é Camilo, né? Mas o Camilo, nesta época aqui, ele sentia uma nostalgia. Ele dizia que uma nostalgia singular que desalentava o seu caráter. Ele tinha uma alma tumultuada e ambições vertiginosas. Quer dizer, a gente vai carregando aquelas nossas essências, né, pretéritas, até poder ir pulindo tudo isso, demora um pouco, não é? Então, ele dizia assim, descabidas até em um jovem nas minhas penosas condições, ele dizia. Ele sonhava em abandonar o campo, insurgir-se contra o despotismo do pai, tornar-se homem culto e útil, como os primos residentes em Madrid, algum deles militares, cobertos de glórias e condecorações, outros formando na poderosa Companhia de Jesus. Companhia de Jesus é uma congregação, vamos dizer, religiosa, como tem os franciscanos e tem essa questão, a Companhia de Jesus era mais, vamos dizer assim, a mais popular, a que tinha maior nome ali, né? Ela era mais poderosa, não é isso, Júlia? Vamos dizer, né? Eles eram eruditos, Podemos dizer isso, eruditos representantes da igreja, que por ele mesmo ele considerava única, justa e verdadeira. Quer dizer, ele tinha um conceito assim muito junto com a questão religiosa da Companhia de Jesus, que eles eram os inquisidores. Isso ele não. Porque, na realidade, Selma, na realidade, eles tinham poderes, né? Então, quer dizer, era os que estavam mandando. Então, quer dizer, por isso que naquele momento ali ele vislumbrou essas situações. E ele tinha, né, a gente já traz aqui, umas ambições que ele trazia no íntimo dele, ele já tinha isso. Né? Por mais de ter. Nasceu ali pobre, né, numa família arruinada, não teve condição ali, né? Ele diz que era analfabeto até a juventude, mas ele trazia dentro dele essa sede. Conformismo com a condição dele, né? Porque ele já estava ali, que era para quê? Para aprender a resignação. Mas no íntimo dele, ele já tinha aquela de não aceitar a condição dele. E ele era invejoso, porque aqui, ele diz que ele invejava muito a parentela rica e poderosa. Ele, sentindo-se até capaz dos mais pesados sacrifícios a fim de atingir posição social idêntica. Então, a gente já percebe também aí a ambição, né, e a inveja dele e a ambição desmedida dele, de que seria capaz de grandes sacrifícios para atingir esses objetivos que ele tinha da posição social, né? Então, ele continua aqui, ele diz que um certo dia ele revelou à mãe dele o desejo dele que o deixava muito insatisfeito, né? Esse desejo dele de querer partir e tudo mais. A senhora, a pobre senhora, como diz aqui, ela também sofria a opressão do tirano doméstico, como ele atribui. Aconselhou prudentemente, como que inspirada pelo céu,
ela inspirou ele à moderação dos anseios pela obediência aos princípios da família, por mim encontrados ao nascer. Quer dizer, ele já tinha aquilo no berço para que ele aceitasse aquela condição dele. A mãe dando esse conselho, né? Opondo ainda ser minha presença indispensável na casa paterna, visto não poder prescindir o bom andamento da lavoura do experiente concurso do primogênito e seu futuro chefe. Ele era o mais velho dos irmãos, então cabia a ele vamos dizer assim, a herdar, né, o trabalho que o pai começou, né? Então, quer dizer, a tarefa era dele. Então, ela falava isso para ele, que cabia a ele essa tarefa, né? Para que ele aceitasse aquela condição e tudo mais. Aí, o que acontece? Ela, diante dessa insistência dele, ela acabou, né, intercedendo junto com o pai para poder ele permitir, né, que ele tivesse pelo menos instrução, né? Aí, e o pai, diante disso, o que fez? Castigos e maus tratos a ele, né? Ele diz até que foram inconcebíveis num coração paterno, na consideração dele. O pai era muito... Desculpa. O pai era muito feudal, né? Ele era bem... Rude. Tirano. Rude, como ele diz aqui. Tirano. Rude, tirano, né? Ele era rude. Ele não permitia que o filho estudasse, porque ele via no filho a continuação das tarefas do campo. Ele era arruinado, ele não tinha muito o que deixar. Então, ele precisava de alguém que seguisse o trabalho na fazenda, ali nas terras, né? Isso. Mas o que acontece? Só que toda essa tirania do pai fez com que ele se revoltasse mais. Aí, consequentemente, fortaleceu o desejo dele de se melhorar, tornando-se até uma obsessão irresistível. Então, quer dizer, ele diz até, ele até narra aqui assim: o qual só com imenso sacrifício era contida por meu gênio impetuoso e rebelde, que trazia nele esse gênio impetuoso e rebelde. Então, ele com muito custo, ele conseguia conter isso. E o que acontece? Ele recorreu ao pároco da circunscrição lá, de onde ele morava, aquela aldeia, né? E o padre, né, que é o pároco da região, era uma pessoa sábia, prestativa e amiga das letras. Ele então narrou toda a história para esse pároco, o que ele queria, o que deixava ele infeliz, o desejo de se alfabetizar, de se instruir, né? o quanto possível. Então, o que acontece? Esse pároco, ele era uma pessoa muito bondosa também, desprendida, ele passou a ensinar o que ele sabia, o quanto ele pudesse para esse menino, esse rapaz, ele jovem ainda. Ele era muito culto, diz aqui, culto, um homem culto, intelectualmente avantajado, né? Fez com que ele sorvisse todos os ensinamentos e as lições que o padre dava a ele. Ele demonstrava tanta lucidez e boa vontade que o digno professor mais se esmerava ainda em ensiná-lo. Então, isso foi acontecendo por um tempo, né? E o pai não se opunha, porque ficou assim, ele pediu que não comentasse nada com a família, né, para que ele não fosse penalizado, né? Então, e como isso aí, ele achava que ele colocou para a família que ele estava auxiliando a paróquia, e o pai não interviu por causa de represálias que ele sofria, né? Então ele deixou quieto essa situação. Aí, passado muito tempo, desculpa, ele sempre pensando numa solução dos seus problemas, ele veio, né, falar com o pároco sobre a ambição dele, né, da ideia de ser sacerdote.
Ele diz aqui assim, pensei meio seguro e fácil de chegar aos fins de que me enamorava, que ele queria poder, ele queria o status social, uma posição social, ele queria a riqueza, né? E ele dizia que não... Selma, Hoje, Mila. vale lembrar que tudo isso ele via na família dele. Na parentela. Esses primos que moram lá em Madrid era do lado do pai dele. Eram primos pelo lado do pai. Eles eram ricos, né? E bem resolvidos financeiramente, no status e tudo. E ele ali, coitado. Então, quer dizer, a saída que ele encontrou foi ser sacerdote. Quer dizer, e até porque o pai não ia falar nada. Porque isso ele tinha, essa arma ele tinha contra o pai. Qualquer coisa que fosse ligada à igreja, o pai não podia interferir, porque o pai já vivia ali com medo, né? Então, seria assim, tipo, a saída que ele arrumou de se livrar daquilo tudo. Exatamente. Aí diz aqui que não se tratava certamente de honrosa vocação para os ideais divinos, como não se cogitava de servir as causas do bem e da justiça por um apostolado eficiente, né? Pois que nas manifestações de religiosidade que a minha mãe impeliam, não entravam a ver a crença em Deus, nem o respeito devido às suas leis. Ele não tinha aquela vocação realmente religiosa. Ele expôs ao pároco, né, seu antigo mestre, esse intento dele, considerado louvável, ele dizia, por minhas pretensiosas ambições. Para surpresa minha, no entanto, aconselhou-me bondosa e dignamente a evitar cometer o sacrilégio de me prevalecer da sombra santificadora do Divino Cordeiro, para servir às paixões pessoais que me inquietavam o coração, pois percebia muito bem, por ver a descoberto o meu caráter, que nenhuma verdadeira inclinação me induzia ao delicado ministério. E aqui, eu vou narrar aqui como o padre se dirige a ele, que é bem interessante, né? Ele fala assim: o Evangelho do Senhor, meu filho, deverá ser servido com inflamado amor ao bem, renúncias continuadas, durante as quais havemos de muitas vezes morrer para nós mesmos, como para o mundo e suas paixões, com trabalho sempre ativo, incansável, renovador, em benefício alheio e para a glória da verdade, e que se destaque por legítima honestidade, espírito de independência e coração, porquanto o servidor de Jesus deve dar-se incondicionalmente à causa, abstraindo-se das opiniões e vontades próprias. É caminho áspero, semeado de usos e percalços, de ininterruptos testemunhos, sobre o qual o peregrino derramará lágrimas e se ferirá continuamente ao contato de desgostos cruciantes. As flores só mais tarde ele as colherá, quando puder apresentar ao excelso senhor da vinha os preciosos talentos confiados ao seu zelo de servo obediente e prestimoso. E aqui o autor coloca até uma passagem que remete muito a essa mensagem que o padre passa para ele, que está em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz: quem quiser vir após mim, foi ele próprio que sentenciou, ele, Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, isso tem muito a ver com o que esse pároco falou a Camilo ali naquela época, não é? Renunciar a si mesmo. E ele continua aqui ainda assim: fora daí, meu caro filho, apenas Selma, e era exatamente o que ele não queria. E que ele falou: fora daí, meu caro filho, apenas serve o ambicioso ao regalo das ambições pessoais, afastando-se do Senhor com ações reprováveis, enquanto finge servi-lo.
Quer dizer, ele foi muito assim, carinhoso com as palavras, mas muito sincero, dizendo que ele não tinha vocação para aquilo, que o que ele estava querendo não ia fazer um bom trabalho, porque ele não estava disposto a servir a Deus, a abrir mão de si próprio para isso, não é? E ele continua aqui ainda assim: não tens vocação para a renúncia que se impõe frente a um honroso desempenho? Deixa-te ficar tranquilamente, servindo ao próximo com boa vontade e como puderes, mesmo no seio da família, que não andarás mal. E não te sentes verdadeiramente submisso à palavra de comando daquele que se deu ao sacrifício nos braços de uma cruz? Não te precipites, então, querendo afrontar responsabilidades tão grandiosas e pesadas que te poderão comprometer o futuro espiritual. Retorna, filho, às tuas obrigações de cidadão, labutando no cumprimento dos deveres cotidianos, experimentando a cada passo a decência dos costumes. Volta à tua aldeia, apacenta o teu gado, deixa-te permanecer isento de ambições precipitadas, que te será isso mais meritório do que atraiçoar um ministério para o qual não te encontras ainda preparado. Ara cuidadosamente a terra amiga, zelando alegremente pelo torrão que te serviu de berço, e espargindo em seu generoso seio as sementes pequeninas e fecundas. Bem cedo compreenderá que Deus permanece contigo, porque verás suas bênçãos sempre renovadas nos frutos saborosos dos teus pomares, nas espigas loiras do trigo, que alimentará a família toda, no leite criador, que robustecerá o corpo de teus filhos. Cria antes o teu lar, educa filhos no respeito a Deus, no culto da justiça, no desprendimento do amor ao próximo. Sê tu mesmo, antes de quantos te rodearem, sem esqueceres as tuas plantações e os animais amigos que te servem tão bem como teus próprios servos. Que tudo isso é sacerdócio sublime, é serviço santificante do Senhor da vinha. Belas palavras, não é? Hein, Selma? Esse texto agora me fez lembrar aquele encontro da Joana de Cusa com Jesus, quando ela foi falar com Jesus que queria servir a ele, né, largando o marido, né, porque o marido não comungava, né, com aquela crença dela. E que Jesus respondeu para ela: não, você tem que me servir no teu lar, amando seu marido, servindo ao seu lar. Então, a mesma coisa ele está dizendo aqui: você pode ser um homem íntegro, florescer aonde Deus te plantou, que é lá junto naquela família de um pai rude, né, de uma mãe que ali tem um coração generoso, mas também fica sobre a guarda daquele tirano, que é o pai, mas que ali eles têm o sustento, eles têm os animais, eles têm o campo. Então, tudo isso você pode estar servindo ao Cristo, né, de uma outra forma, e podendo constituir um lar, família, filhos, tudo isso. Porque o padre via que ele não tinha esse desprendimento desse chamado que quando Cristo fala, e Mateus escreve nesse capítulo que você leu, quem quiser vir após mim, né, renuncia a si mesmo. E não era o que ele queria fazer, ele não queria renunciar a ele mesmo, ele queria simplesmente ter lucros em cima de uma posição. Né? E isso tudo o padre viu que é esse caráter dele doente, né? Enfermo, né? Então, assim, a gente vê aqui esse amor do padre servindo realmente a esse sacerdócio, né? Apacentando aquelas ovelhas que era ele ali perdido. Exatamente. Então,
Aí diz aqui, a ideia das bodas, né, substituiu com rapidez as antigas aspirações, impressionando-me os conselhos do digno servo do Evangelho, que me calaram fortemente. As palavras do pároco realmente tocaram ele. E o que aconteceu? Ele aceitou aquilo, ele era foito e apaixonado, né? Ele diz assim, entreguei-me ao nobre anseio com grandes arrebatamentos do coração, passando a preparar-me satisfeito para a sua consecução. Dada, porém, a situação melindrosa em que me colocara na casa paterna, desarmonizado com o gênio de meu genitor e a pobreza desconcertante que me tolhia as ações, mantive em segredo os projetos de consórcio elaborados carinhosamente pelo coração, que perdidamente se enamorara. Ele estava com mais outras, aí ele começou a ter outras ideias de realmente constituir uma família, mas se manteve, né, em segredo por causa do pai, né, da rudeza dele e tudo, né? Então ele diz aqui que dentre todas as moças da aldeia ele tinha um atrativo especial por uma sobrinha de sua mãe, né? Mas ele ficava só de longe olhando para ela. Se chamava Maria Magda, esbelta, linda, corada, com longas tranças negras e perfumadas que lhe iam à cintura. Belo par de olhos lânguidos e sedutores. Como eu era filha de nobres arruinados, com a vantagem única de ter adquirido boa educação doméstica e mesmo social, graças à boa compreensão de seus pais. E aí o que acontece? Ele passou a disputá-la com muito ardor, se enamorando dela desde o início, né? Ele acabou tendo um romance com ela. Ele se sentiu correspondido, né? Quer dizer que não suspeitando que somente a solidão de uma aldeia isolada entre os arredores tristes de Toledo, onde escasseava a rapaziada galante, foi o que criou a oportunidade por meus sonhos, considerado irresistível. Amei a jovem Magda com indomável fervor, em suas mãos depositando o meu destino. Existia poucos rapazes na aldeia, então ele era, vamos dizer assim, um partido vantajoso, né? Porque não tinha muitos, e ela aceitou a corte dele. E aí eles começaram um namoro, né? Ali, a princípio, né? Só que ele foi alimentando esse sonho, né? Ele foi se alimentando o sonho de constituir família com ela, ter um lar honrado, né? Colocando todas aqueles os conselhos do padre, né? Ele quis colocar em prática tudo aquilo com o desejo de desposá-la, né? Só que aí acontece a diversidade. A diversidade, no entanto, rondava-me os passos, arrastando-me ao meu encontro tentações fortes nos trabalhos dos testemunhos inadiáveis, tentações das quais não me pude livrar, graças ao mau gênio que me infelicitava o caráter, a insubmissão do orgulho ferido como a revolta, que desde o berço predominava em minhas atitudes, à frente de um desgosto ou de uma simples contrariedade. Ele já tinha essa natureza dele insubmissa, né, e orgulhosa, e revoltada. Então, o que acontece? A Maria Magda, ele secretamente ajustou uma aliança matrimonial para uma ocasião propícia. Só que acontece? Ela preteriu ele por um jovem madrilênio, primo de meu pai, que ele diz aqui, adepto oculto da reforma. Esse primo visitou a mansão deles, passando uma temporada de verão lá. Ele era militar, de 25 anos, a quem muito assentava os cabelos longos, bigodes luzídeos e aprumados. Bom cavaleiro da guarda real, né, com a espada de copos reluzentes como ouro, luvas de camuça, capa oscilante e bem cheirosa que lhe dava ares de herói. Chamava-se Jacinto de Ornella e Ruiz.
e acreditava-se que ele era conde provinciano, herdeiro de boas terras e boa fortuna. E, então, o que acontece? Aí diz aqui, Hein, Selma? Oi. Selminha, vamos aqui, ó. Ó, não tinha muitos jovens na aldeia, então ele pôde fazer a corte lá para a prima, né? Mas naquele momento que esse jovem rico, bonito, né, cheio de dotes, Cavaleiro do cavalo. chega na aldeia, né, ela se encantou com ele. Então, é o príncipe do cavalo branco, né, Júlia? Como eles não tinham um compromisso firmado com a sociedade, porque eles não falaram nem para o pai nem para a mãe que eles estavam ali de um namorinho, né? Um namorico, vamos dizer assim, né? Então, naquele momento que aquele jovem apareceu e também se encantou por ela, porque ela também era bonita, né? Uma jovem, né? E tinha dotes também, né? Porque ela, como ele fala aqui, que ela tinha dotes. A família era arruinada. Né? O pai dela era também um nobre arruinados, mas ela tinha uma vantagem em cima do Camilo, entre aspas, né? Porque ela teve boa educação doméstica e social, graças à boa compreensão de seus pais. Quer dizer, o que ele não tinha, porque não tinha compreensão dos pais, ela tinha educação doméstica e educação social. Então, na realidade, ela também era um bom partido. E naquele momento ela se viu atraída pelo rapaz. Né? E aí aconteceu o que você leu aqui acima. A adversidade, no entanto, rondava-me os passos. Quer dizer, por que rondava os passos? Porque ele chegaria na aldeia. E isso aí ia comprometer toda a história desse rapaz, que você vai ler aí para a gente. Pois é, e como ele era uma figura elegante, né, de vantagens financeiras, ficou muito fácil, né, a escolha, né, da jovem por ele. E ela ainda não tinha nem 20 anos, né? Não tinha completado 20 anos ainda. Quer dizer, Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em ligar seu destino ao dele pelos vínculos sagrados do matrimônio, deixando a aldeia, afastando-se para sempre de mim, risonha e feliz, prevalecendo-se para a traição infligida aos meus sentimentos de dignidade, do desejo dos nossos projetos, porquanto nossos pais tudo ignoravam o nosso respeito, enquanto eu, humilhado, o coração a sangrar, insuportáveis torturas morais, tinha desde então um futuro irremediável comprometido para aquela existência, falindo nos motivos para que reencarnei, esquecendo conselhos e advertências de abnegados amigos em vista da inconformidade e da revolta que eram característica da minha personalidade. Quer dizer, ele aqui é o perjúrio de amor, que ele tinha que também, né, se resignar. Era uma das ele tinha que é uma das necessidades que ele tinha que superar. Por isso, só um instantinho, Samia, só por isso que você fala aqui, ó. Você leu aqui para a gente, ó. Falindo nos motivos para que reencarnei. Aí, se a gente for ler o início do capítulo, ele tinha uma programação para ele vencer algumas etapas. Exatamente. Né, de algumas dificuldades que estavam. Então, quer dizer, nesse momento, com toda essa revolta, ele faz um reboliço, vamos dizer assim, nessa programação reencarnatória. O que acontece? Ele jurou ódio eterno a ambos. Rancoroso e despeitado, desejou-lhe toda sorte de desgraças, enquanto projetos de vingança compeliram minha mente e sugestões contumazes de maldade. Quer dizer, aí ele se deixou levar pelas tendências que ele tinha de pretéritas, não é? Tornando minha existência no inferno sem bálsamos, num deserto de esperanças. Minha aldeia tornou-se-me odiosa,
Por toda a parte por onde transitasse, era como se defrontasse a imagem graciosa de Magda, com suas tranças negras, né? Com suas tranças negras ao longo do corpo. A saudade inconsolável apocava-me o ser, humilhando-me profundamente. Envergonhava-me ante a população pela traição de que fora de vítima. Supunha-me ridicularizado, apontado por antigos companheiros de folguedos, acreditando girar o meu nome em torno dos comentários chistosos, pois muitos havia que descobriram o meu segredo. Quer dizer, ele ainda se sentiu humilhado, quer dizer, ele estava tão lotado de orgulho ainda que aquilo o incomodou de forma. Quer dizer, ele perdeu a atração pelo trabalho, o campo se me tornou intolerável por humilhar-me ante a recordação do faceiro aspecto do rival, que me arrebatava os sonhos de noivado. Selma, porque nesse momento ele fez o quê? Ele tentou olhar ele como ele é, né? Como é que ele estava, pobre, arruinado, pai arruinado, ele não tinha estudo, ele não tinha nada. É. E quem era o rival dele? Homem bonito, culto, morava no estrangeiro, formado lá pela guarda militar, enfim, tinha terras, tinha bens materiais. Quer dizer, tipo assim, então naquele momento ele se sentiu a pior das criaturas. E ainda trazia o quê? Esse ódio que ele jurou dentro dele. Quer dizer, isso aí realmente foi muito complicado. Então, e ele aqui, ele ainda, mais uma vez, né, a espiritualidade boa e amiga, tentando colocá-lo de volta ao caminho, ele foi orientado por amigos. Ele diz que compassivos amigos aconselharam ele a escolher outra companheira, a fim de associá-lo ao seu destino. Porém, ele não o via mais. Quer dizer, ele teve o pároco, ele teve a mãe e teve os amigos, todos para tentar aconselhá-lo a voltar ao caminho, ao seu projeto aqui, né? O que estava destinado para ele aqui. Ele veio aqui com um planejamento, e isso estava sendo todo já ruindo, né? Aí diz aqui que ele aboliu o matrimônio das suas aspirações, encerrando o coração revoltado, a saudade do curto romance que me dominara desgostoso. Então, quer dizer, como ele se deixou envolver por esses sentimentos pretéritos ainda, ele compactou novamente com aqueles sentimentos nefastos, né? Ele começou a ouvir sussurros, né, no seu raciocínio. Ele diz aqui, sussurravam novamente ao meu raciocínio as antigas tendências para o sacerdócio, porque essas tendências ao sacerdócio deles não eram nada nobres. Era má orientação dos antigos desejos dele de ambição. E, novamente, ele começou a pensar sobre isso. Aí ele diz que agora acolheu aquela ideia com muito alvoroço, disposto a não se deixar mais se levar por ideias diferentes da dele. Ele ficou com o propósito de servir a igreja, enquanto levasse a progredir mínima condição social. Ele queria progredir dentro da igreja. Ele não seria certamente difícil. Se recursos financeiros escasseavam, havia um nome respeitável e parentes bem vistos que me não negariam auxílio para a realização de grande intento. Então, e ele ainda se escorou na esperança de vencer, de ser alguém, de subir, fosse por que meio fosse. Tá aí, ó, a perseverança dele, mas pela ambição, pelo orgulho, né? Não é um vencer por vencer, mas querendo bem, não. Né? Isso é uma perseverança no mal. Exato. Porque geralmente é perseverança no bem. Ele não, ele é perseverança no mal. Porque ele queria subir para quê? Para ultrapassar Jacinto na sociedade e no poder. Ele estava na inveja, ele queria crescer para querer se sobrepor ao Jacinto, e não
porque queria servir a Deus, não é? Aqui ele começou a cair, já foi se perdendo direto, né? Então, Hein, Selma? ele queria, ainda possível, Julinha, fazê-lo se curvar diante dele, para humilhar ele e a Maria de Magda. Fala, Júlia. Porque você vê, né? Ele tinha os propósitos no mal, né? E ele conseguiu arquitetar, como você falou agora, que ele queria que o outro se curvasse diante dele. É. E ainda queria humilhar a Maria Magda. É. Né? Por quê? Porque ele odiava. É. Ele simplesmente. ficou com ódio, o amor e o ódio, né, muito latente nele. Aí o que aconteceu? O seu pai, a morte do... Ele dizia que a morte do meu venerando genitor simplificou a realização dos meus novos projetos. Afastei as razões apresentadas por minha mãe, tendentes a me deterem na direção da propriedade, substituindo o braço forte que se fora. Então, ele ficou... Ideias odiosas firmaram em seu cérebro, estado permanente de agitação e angústia se estabeleceram estabelecendo um complexo em meu ser, difícil de solucionar no decurso de apenas uma existência. Diz aqui. Quer dizer, ele criou uma situação que ele não ia conseguir levar em uma existência para resolver. Aí a gente vê aqui que a mãe dele já não tinha mais poder de aconselhar. Não, ele não tinha mais o pai que pudesse detê-lo. E ali ele viu que ele era o provedor da família, porque o pai morreu, e mesmo assim nada tocou mais o coração dele. Não. Porque nesse momento ele só tinha uma razão de existir. Que era se vingar. Era a vingança. Quer dizer, ele queria a posição, tudo, mas agora era para se vingar. Quer dizer, ele potencializou o mal. Quer dizer, ele queria servir a causa do Cristo, entre aspas, para poder só ter posição. Ok. Mas agora era muito pior. Era ter tudo isso para fazer o mal. E ainda assim, ele teve mais uma vez um auxílio do alto, através de sonhos, que ele diz aqui que, seguidamente, presa de pesadelos alucinatórios, sonhava, noites a fio, que meu velho pai, assim como outros amigos falecidos, voltavam do túmulo a fim de me aconselharem a deter-me na pretensão adotada com vistas ao futuro, preferindo o consórcio honesto com alguma de minhas companheiras de infância, pois era esse o caminho mais digno para facultar-me tranquilamente de consciência e ventura certa. Ele recebeu mais uma vez mais um auxílio do alto para que ele voltasse ao planejamento que foi feito a ele. Aceita, resigna, casa-se com alguém da sua aldeia, faça um projeto que foi lhe colocado na vida, né? E nem assim, até o pai, ele disse que sonhava, né, com o pai para que ele pudesse realmente seguir, e nem assim, porque o ressentimento dele com relação a Magda era muito, muito, muito grande. Ele diz que se incompatibilizava com as tentativas sentimentais que existia nele ainda. Então, aquilo se desfazia rapidamente. Aquele sentimento assim que ele ouvia, né? Vou pensar. Mas o ressentimento dele era tão grande que aquilo se esvaía muito rápido, né? Aí, que diz aqui, desfazia-se rapidamente as impressões tentadas a meu favor pelos veneráveis amigos espirituais que desejavam impedir praticasse eu novos e deploráveis deslizes frente à lei da providência. Fiz-me sacerdote com grande facilidade. Ele conseguiu ser sacerdote, ele ingressou na Companhia de Jesus, que é aquele clero, né, me deu branco aqui, inquisidores.
Ele fala aqui, Selma, a Companhia de Jesus é famosa pelo poderio exercido em todos os setores das sociedades regidas pela legislação católico-romana e pelos feitos e realizações que nem sempre primaram pela obediência e o respeito às recomendações do excelso patrono, quer dizer, Jesus, cujo nome usou e abusou, proporcionou-me auxílios inestimáveis, vantagens verdadeiramente inapreciáveis. Agora você vê, a gente vê que ele foi justamente para a companhia que ele desejou ir, para quê? Para que ele pudesse proporcionar auxílios inestimáveis, vantagens verdadeiramente inapreciáveis. Vantagem que a gente sabe aqui, que ele ia se esconder atrás da religião para matar. Exatamente. Né? Então, ele absorvia tudo, né? Com sequioso, tudo que ele estava ali dentro, ele se instruiu, ele tinha uma ânsia muito grande de tudo, então tudo ele absorvia, ele se instruiu de tudo, ele foi muito grato a tudo aquilo que ele estava recebendo, ele tinha uma inteligência muito grande, embora ele tinha pouca cultura, ele aprendeu um pouco, ele teve aquele desejo, ele era uma pessoa inteligente, né? Mas ele foi assimilando tudo com muita facilidade, e isso quer dizer, a Companhia de Jesus viu um potencial nele, né? E acabou colocando ele, né, como ele ficou servindo aos interesses da igreja, como clero, né? E então ele aprendeu a respeitar e servir a eles, e acabou o quê? Ele trabalhando para essa Companhia de Jesus. Né? Ele disse que não se refere à causa divina, nada divino foi nele. Selma, ele era agente do Santo Ofício. Ele se tornou o agente do Santo Ofício. Exatamente. Agora, uma coisa interessante aqui, porque ele disse que ele tinha muita gratidão a esses homens que ajudaram ele nos seus estudos ali na Companhia de Jesus. Só que esse clero ali, que via que ele era grato, né, porque tudo que eles puderam fazer para que ele pudesse estudar, se formar e ter uma situação, viram também a possibilidade de usar ele para fazer mais maldade. Por quê? Ele não podia negar. Quer dizer, olha só, você vê o mal agindo em todos os setores. Quer dizer, os próprios sacerdotes ali daquela companhia, né, lucraram, entre aspas, com a gratidão que ele tinha por servir a eles com devotamento, por tudo que ele conquistou ali, aquele poder de ser o agente do Santo Ofício. Exatamente. E ele vai perceber isso, a gente vai ver isso aí adiante. Porque ele diz aqui, esse parágrafo aqui, ele diz aqui, não me referi à causa divina, não a exposei, dela não cogitando a fim de edificar minha alma com as claridades da justiça e do dever. Tampouco aprendi a amar a Deus ou a servir o Mestre Redentor no seio da comunidade a quem me filiara. Ele não tinha esse interesse. E na Companhia de Jesus existiam servos eminentes, né, que eram realmente cristãos, mas a esses ele não quis se solidarizar, né? Ele queria apenas pela a organização da Companhia de Jesus, ele desejava apenas a posição social que valesse, que compensasse, né, que compensasse algo a ele, né? A obscuridade do seu nascimento. Ele queria sempre aquela ascensão social para que aquela questão dele do nascimento dele ficasse obscura. Né? Ele diz aqui, as loucas satisfações do orgulho... Selma? Ficasse no passado e ficasse esquecido que ele veio lá daquela família pobre, arruinada, e ele é analfabeto, infeliz e ainda traído. Isso ele queria deixar no passado. Exatamente. Ele queria os deleites do mundo, as loucas satisfações do orgulho, das ambições inferiores, das vaidades soezes, já que o perjúrio da noiva idolatrada cesseara meus nascentes projetos honestos.
Quer dizer, ele ainda responsabilizava a traição dela, né, pela atitude que ele estava tomando agora. Entendeu? Ainda tinha isso, né? Então, foi assim, né, que ele ganhou e adquiriu servir com zelos frenético as leis da Inquisição. Perseguiu, denunciou, caluniou, entregou, mentiu, condenou, torturou, matou. Denunciou, ele diz aqui que denunciaria seu próprio pai, tal a demência que dele mesmo se apossara, levando-o ao tribunal como agente da reforma. Se ele não tivesse sido protegido pela misericórdia celeste, né, que tivesse, se não tivesse levado a alma dele antes. Quer dizer, se o pai dele fosse vivo, ele ainda ia entregar o pai dele à Inquisição. Ele não fazia, porém, propriamente... Mas, Selma, Oi, Júlia. Selma, isso serviria para quê? Para ele ganhar pontos com os sacerdotes. Exatamente. Porque, com os padres. Porque quanto mais ele denunciasse, fizesse qualquer coisa, mais valor ele teria ali dentro daquela associação. Exatamente, que é o que ele diz aqui. Ele queria servir os superiores, engrandecer a causa da companhia. Quer dizer, ele não fazia com requintes de maldade. Ele fazia apenas com o propósito de ficar bem com os sacerdotes lá superiores da Companhia de Jesus. Ele queria provar dedicação e morredor incondicional, a gratidão, que ele fala que me avassalara a alma apaixonada, pelo amparo que me haviam dispensado. Isso é o que ele coloca aqui. Fui eu mesmo vítima da mesma instituição, porque, reconhecendo-me submisso, penhorado pelos favores recebidos, exploravam os chefes maiorais tais sentimentos, induzindo-me à prática de crimes abomináveis, certos da minha impossibilidade de tergiversação. Se, ao invés desta, eu optasse por alguma comunidade franciscana, ter-me-ia certamente educado, transformando-me numa alma de crente, incapaz de práticas danosas. Pelo menos, ter-me-ia habituado à honradez dos costumes, ao respeito ao nome do Criador, ao interesse pelas desgraças alheias, pensando em remediá-las. A Companhia de Jesus, no entanto, malgrado o nome excelso do qual se valeu a fim de inspirar-se, converteu-me em réprobo, uma vez que me aliciei justamente ao departamento político-social, que tantos abusos cometeu no seio das sociedades em nome da religião. Quer dizer, ele diz aqui, né, Júlia, finalizando aqui o nosso estudo de hoje, é muito extenso, tá? Nós vamos ainda chegar na parte propriamente dita com relação o porquê da cegueira dele. Isso aqui é só a causa da cegueira dele, vem tudo. Esse aqui é o início da causa da cegueira dele, que nós vamos saber na próxima semana. Então, ele diz aqui que se ele ainda assim, se tudo isso aqui ele tivesse realmente entrado no sacerdote, mas dentro de uma igreja franciscana, né, aí ele ainda poderia ser salvo das ambições dele, porque a comunidade franciscana ela é uma comunidade muito adepta à humildade, à fraternidade, né, à caridade. Ela iria realmente ensinar a ele o devotamento a Deus e a Jesus, né? Agora, a Companhia de Jesus ela não era assim, ela era política. Ela era muito mais política do que realmente... do que religiosa. Do que religiosa. Então, por isso, e ele foi justamente para esse setor político-social, porque é lá que tinha todo esse comando de perseguição. E era justamente onde ele se filiou. Por quê? Por isso que lá no capítulo anterior, ele fez aquela pergunta, né? Por que a atração e afinidade, né, sempre para o lado do mal, né, se afinasse sempre com as trevas? Por quê? Se teu olho é mau, você só vai ver coisa ruim. Exatamente. Né? Então, quer dizer, ele tinha uma atração pelo mal. É aquela história do copo, né, Júlia? Está meio cheio ou meio vazio, né? É a maneira de olhar.
Ele é a maneira de olhar. E na realidade, ele ficou cego aqui, sem seu olho físico, foi a cegueira do ódio, né, que fez com que ele tomasse esse caminho, e não faltou a providência divina, né, intercedendo, como a providência também intercede por nós, o quê? Sempre a gente tem uma oportunidade de refazer o caminho. Então, vem aquele amigo, vem um sonho, vem sempre alguma coisa no nosso caminho para livrar a gente daquela situação equivocada. Mas o que? A teimosia, a rebeldia faz com que a gente continue insistindo, vamos dizer assim, que foi o que aconteceu com ele, no mal. Então, para a semana, a gente tem muito mais estudo, esse desenrolar de todo esse, essa inclusão, né, que dele ter ficado ali junto ao Santo Ofício, ter tido o título de agente do Santo Ofício, e isso que vai gerar para esse espírito, é o que a gente vai ver na semana que vem, né? Porque agora ele está lá fazendo todas as atrocidades possíveis, né? E aí, com isso, a gente vai ver o que isso vai levar, porque ele tinha uma meta de prejudicar o rapaz e a noiva que o traiu, que a noiva não, a namorada ali, né? Então, e esse desenrolar é que a gente vai ver semana que vem. Né? Então, agora a gente está no finalzinho, né? A gente sempre lembra da prece que a gente faz sempre aos suicidas. A gente vai elevar os nossos melhores sentimentos nesse momento ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima e a Deus nosso Pai, que é de misericórdia, que é de amor e que é de bondade, para que as luzes do teu amor, Senhor, possa amparar todos esses espíritos que saíram pela porta equivocada do suicídio. Que eles possam, Senhor Jesus, estar amparados, protegidos e ter, todos eles também, uma grande oportunidade de refazer o caminho. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria, mas acima de tudo, em nome de Deus, que eles possam ter essa paz e essa luz. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus e essa falange maravilhosa de Dona Ivone do Amaral Pereira, que sempre está aqui nos amparando. Que possamos tornarmos criaturas melhores com todos esses ensinos adquiridos aqui nesse estudo maravilhoso, nessa leitura, no Evangelho de Jesus, que nos deixa, que possamos aplicá-lo durante nossa semana, no nosso dia a dia, que nosso Senhor nos acompanhe, nos guie sempre, que muito, muito necessitamos ainda do seu amparo, do seu guia, da sua luz em nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Até a semana que vem. Uma boa semana para todos, fiquem com Jesus, paz profunda. Então, até a semana que vem.